Vi meu noivo beijando minha madrasta encostados na velha escrivaninha do meu falecido avô. Quando estava prestes a entrar no escritório e confrontá-los, senti a mão firme do meu pai segurando meu pulso. Com uma calma aterradora, ele se inclinou e sussurrou no meu ouvido: "Deixe que aproveitem por hoje. Amanhã, o espetáculo será muito mais interessante." Naquele momento não entendi suas palavras, mas logo descobriria que meu pai tinha preparado a vingança perfeita contra aqueles que tentaram destruir nossa família. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Sofia Mendes, tenho 27 anos e até 3 dias atrás eu acreditava ter a vida perfeita. Sou arquiteta, trabalho no renomado escritório do meu pai, moro em um apartamento de cobertura com vista para o mar em Florianópolis e estava prestes a me casar com Gustavo, um empresário bem-sucedido que conheci durante um projeto de construção de um resort de luxo há 2 anos. Minha mãe faleceu quando eu tinha 12 anos, vítima de um acidente de carro. Foi um período devastador para mim e para meu pai, Ricardo Mendes, um dos arquitetos mais respeitados da região sul do Brasil. Por anos, fomos apenas nós dois contra o mundo. Éramos inseparáveis, unidos pela dor e pela paixão pela arquitetura. Meu pai nunca demonstrou interesse em se casar novamente, até conhecer Camila. Camila entrou em nossas vidas como um furacão há 1 ano. Ela era 20 anos mais jovem que meu pai, tinha apenas 35 anos, apenas 8 anos mais velha que eu. Com cabelos loiros perfeitamente alisados, olhos verdes hipnotizantes e uma presença magnética, ela rapidamente encantou meu pai. Em menos de 6 meses, eles estavam casados. Confesso que nunca gostei completamente dela. Havia algo calculista no jeito como ela observava tudo ao nosso redor, como se estivesse constantemente avaliando quanto valia cada peça de mobília, cada obra de arte nas paredes. Mas meu pai parecia feliz pela primeira vez em anos, então engoli minhas desconfianças e tentei aceitar Camila como parte da família. Meu noivo, Gustavo, por outro lado, parecia adorá-la. Sempre elogiava seu bom gosto, sua inteligência, seu senso de humor. Às vezes, notava olhares prolongados entre eles durante os jantares de família, mas rapidamente descartava essas observações como paranoia minha. Afinal, Gustavo havia me pedido em casamento com um anel de diamantes em frente à Torre Eiffel durante nossas férias em Paris. Ele me amava, ou assim eu pensava. O flagrante aconteceu na véspera do aniversário de falecimento da minha mãe. Todos os anos, meu pai e eu visitamos o túmulo dela juntos, mas desta vez ele disse que precisava resolver algumas pendências no escritório central da empresa, localizado na antiga casa do meu avô, uma mansão histórica no centro da cidade que transformamos em sede da nossa empresa de arquitetura. "Sofia, você poderia passar no escritório mais tarde e pegar os documentos do projeto Alvorada? Estão na segunda gaveta da minha escrivaninha", pediu meu pai antes de sair. Eram quase 6 da tarde quando cheguei ao escritório. O expediente havia terminado e o prédio estava silencioso e praticamente vazio. Enquanto caminhava pelo corredor que levava à sala do meu pai, ouvi vozes abafadas. A porta estava entreaberta e, pela fresta, vi algo que destroçou meu mundo. Gustavo pressionava Camila contra a escrivaninha do meu pai, a mesma onde meu avô havia desenhado seus projetos mais premiados. Suas bocas estavam coladas em um beijo voraz, as mãos dele percorrendo o corpo dela com uma intimidade que me fez engasgar. "Mais 2 meses e teremos tudo", murmurou Camila entre beijos. "Quando Sofia estiver casada com você e Ricardo assinar a transferência das ações." Senti como se o chão desaparecesse sob meus pés. Foi quando senti a mão do meu pai segurando firmemente meu pulso. Nem sequer o tinha ouvido se aproximar. Seu rosto estava calmo, quase sereno, mas seus olhos queimavam com uma intensidade que nunca havia visto antes. "Deixe que aproveitem por hoje", sussurrou ele, puxando-me gentilmente para longe daquela cena repugnante. "Amanhã, o espetáculo será muito mais interessante." Deixei-me guiar por ele até o estacionamento, onde entramos em seu carro.
as lágrimas finalmente vieram, um tsunami de dor, raiva e humilhação. Soluçava tão violentamente que mal conseguia respirar. Como você está tão calmo? Perguntei entre soluços. Sua esposa, meu noivo. Meu pai ligou o carro e saiu do estacionamento antes de responder. Sofia, eu sei sobre os dois há 3 meses. Encarei-o, chocada. O quê? Como? Por que você não me contou? Ele manteve os olhos fixos na estrada. Porque precisava entender até onde ia a conspiração. E não era apenas um caso, filha. Era muito pior. Ele me conduziu até um café discreto no outro lado da cidade. Sentamos em uma mesa nos fundos, longe de ouvidos curiosos. Ali, meu pai finalmente revelou a verdade. Camila não se casou comigo por amor. Ela e Gustavo se conheciam muito antes de qualquer um de nós entrar em suas vidas. Eles elaboraram um plano para assumir a Mendes Arquitetura. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Isso não faz sentido. Por quê? Como? Nosso escritório está prestes a fechar o maior contrato da nossa história, o projeto Alvorada, um complexo turístico avaliado em mais de 200 milhões de reais. O contrato será assinado em 2 dias. De acordo com nosso acordo pré-nupcial, Camila teria direito a 30% das minhas ações na empresa após 1 ano de casamento, que se completaria no próximo mês. Ele deu um gole no café antes de continuar. E você, minha filha, em sua infinita confiança, concordou em colocar Gustavo como sócio no seu percentual da empresa após o casamento. Juntos, eles teriam controle majoritário. A dor da traição era quase física, como se alguém tivesse enfiado uma faca em meu peito e a estivesse girando lentamente. Como você descobriu tudo isso? Meu pai sorriu, mas não havia alegria naquele sorriso. Era frio, calculista, quase cruel. Recebi um e-mail anônimo há 3 meses com fotos deles juntos. No início pensei que fosse apenas um caso, mas quanto mais eu investigava, mais conexões encontrava. A empresa de Gustavo está falindo, Sofia. Ele está afundado em dívidas. E Camila? Ela já fez isso antes. Casou-se com um empresário em São Paulo, conseguiu uma pequena fortuna no divórcio e desapareceu. E por que você não fez nada até agora? Por que me deixar continuar com os preparativos do casamento? Por que continuar casado com ela? Minha voz era uma mistura de mágoa e indignação. Meu pai se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com uma determinação assustadora. Por que, minha filha? A vingança é um prato que se serve frio. E amanhã, durante a cerimônia de assinatura do contrato Alvorada, vamos servir o banquete mais gelado que aqueles dois já provaram. Foi então que ele me contou seu plano. Um plano tão meticulosamente elaborado que fez meu coração acelerar com uma mistura de medo e admiração. Ao final da explicação, eu já não chorava mais. Em vez disso, senti uma resolução fria se formando dentro de mim. Você está comigo nessa, Sofia? Perguntou meu pai, estendendo sua mão sobre a mesa. Olhei para aquela mão que havia me apoiado durante toda a vida, que havia secado minhas lágrimas quando perdi minha mãe, que havia me guiado na carreira que eu amava. Até o fim, respondi, apertando sua mão. Naquela noite, não voltei para casa. Não podia enfrentar Gustavo sem revelar tudo o que sabia. Em vez disso, fiquei em um quarto de hotel, planejando cada detalhe da minha participação no espetáculo que meu pai havia preparado. Adormeci com um pensamento me consolando. Amanhã eu não seria a vítima na história deles. Seria o carrasco. A manhã seguinte amanheceu com um céu claro e um sol brilhante que parecia zombar do turbilhão escuro dentro de mim. Encarei meu reflexo no espelho do banheiro do hotel, observando os olhos inchados de tanto chorar durante a noite. Não havia dormido quase nada, revivendo constantemente a imagem de Gustavo e Camila juntos, suas palavras cruéis ecoando em minha mente. Mas hoje não haveria mais lágrimas. Hoje seria diferente. Meu celular não parava de vibrar com mensagens e chamadas de Gustavo. Sofia, onde você está? Estou preocupado. Por favor, me liga. Precisamos conversar sobre os últimos detalhes do casamento.
Cada mensagem era como veneno gotejando em meu coração, mas me mantive firme. Não respondi a nenhuma delas. Às 9h em ponto, recebi a mensagem do meu pai. Tudo pronto. Camila saiu para o spa. Gustavo está desesperado te procurando. A cerimônia de assinatura será às 15 horas. Você sabe o que fazer. O plano era simples em sua concepção, mas complexo em sua execução. A assinatura do contrato Alvorada aconteceria no auditório principal da nossa empresa, com a presença de investidores, imprensa e representantes políticos. Seria um evento grandioso, marcando o início do maior projeto da história da Mendes Arquitetura. E seria também o palco perfeito para nossa vingança. Passei a manhã seguindo as instruções do meu pai. Primeiro, visitei um salão de beleza exclusivo, onde uma equipe já me aguardava. Meu cabelo castanho escuro foi transformado com um corte elegante e moderno que emoldurava meu rosto. A maquiagem, suave mas impecável, acentuava minhas feições sem parecer exagerada. O vestido que escolhi, ou melhor, que meu pai havia escolhido para mim, era de um vermelho intenso, justo o suficiente para realçar minha silhueta sem ser vulgar. Você não está se arrumando para um funeral, Sofia, havia dito meu pai. Está se arrumando para uma ressurreição, a sua. Quando deixei o salão, já não me sentia a mesma mulher traída e humilhada da noite anterior. Sentia-me poderosa, determinada, pronta para o confronto que se aproximava. Minha próxima parada foi no escritório do advogado da família, Dr. Menezes, um homem discreto e eficiente que havia trabalhado com meu avô e depois com meu pai por décadas. Ele me recebeu com um abraço caloroso e um olhar de compaixão. Seu pai me contou tudo, disse ele, indicando a cadeira à sua frente. Os documentos estão prontos. Tem certeza de que quer seguir com isso, Sofia? Ainda podemos resolver de outra forma. Não há outra forma, Dr. Menezes, respondi com firmeza. Eles não merecem clemência. Ele assentiu gravemente e me entregou uma pasta com documentos legais que eu deveria levar para a cerimônia. Depois de uma breve revisão, guardei-a em minha bolsa e me despedi. Era quase meio-dia quando recebi outra mensagem, desta vez de Camila. Sofia, querida, estou preocupada. Gustavo disse que você não atende o telefone. Está tudo bem? Não se esqueça da cerimônia de hoje. É muito importante para seu pai. A hipocrisia dela fez meu estômago revirar. Ignorei a mensagem e segui para meu próximo destino, o cofre do banco onde minha família guardava documentos importantes e objetos de valor. Meu pai havia me dado a combinação e instruções específicas sobre o que pegar. No cofre, encontrei uma pequena caixa de metal com o nome da minha mãe. Dentro dela, havia um envelope lacrado com meu nome e um pendrive. Hesitei por um momento antes de abrir o envelope. Era uma carta da minha mãe, escrita meses antes de sua morte, como se ela soubesse que não estaria presente em momentos importantes da minha vida. Minha amada Sofia, começava a carta. Se estiver lendo isto, é porque seu pai julgou que era o momento certo para você conhecer a verdade. Nossa família construiu um legado de honestidade e trabalho árduo ao longo de gerações, mas infelizmente sempre houve pessoas que tentaram destruir o que construímos. Seu pai e eu criamos um sistema para proteger você e o futuro da empresa de possíveis traições. A carta continuava detalhando um plano de contingência que meus pais haviam elaborado para proteger a empresa de qualquer tentativa externa ou interna de assumir o controle. O pendrive continha documentos, gravações e evidências de um sistema de segurança que eu jamais imaginara existir. As lágrimas voltaram, mas desta vez não eram de tristeza ou raiva. Eram lágrimas de gratidão pela previdência dos meus pais, pelo amor que haviam dedicado a me proteger, mesmo além da morte. Guardei a carta e o pendrive na bolsa junto com a pasta do Dr. Menezes e segui para meu último destino antes da cerimônia. A casa onde cresci, que agora era ocupada por meu pai e Camila. Quando cheguei, meu pai já me esperava no escritório. Seus olhos se iluminaram ao me ver. Você está deslumbrante, filha. Sua mãe estaria orgulhosa. Ele me abraçou longamente e senti sua força fluindo para mim. Quando nos separamos, ele verificou o relógio. Temos 2 horas antes da cerimônia.
Camila voltará em breve para se arrumar. Gustavo confirmou presença, apesar de estar preocupadíssimo com seu paradeiro. Meu pai abriu um laptop e me mostrou e-mails, mensagens e gravações de áudio que havia coletado nos últimos meses. A extensão da conspiração era ainda maior do que eu imaginara. Não era apenas o controle da empresa que eles queriam. Planejavam vender nossos projetos exclusivos para concorrentes assim que assumissem o controle. A traição era completa, em todos os níveis. Você está pronta para o que vem a seguir, Sofia? Perguntou meu pai, sua voz grave refletindo a seriedade do momento. Pensei em tudo o que havia acontecido, em como minha vida havia sido virada de cabeça para baixo em menos de 24 horas. Pensei no homem que eu acreditava amar e na mulher que deveria ser minha família. Pensei na dor, na humilhação, na raiva. Mas, sobretudo, pensei no legado da minha família, construído com tanto sacrifício ao longo de gerações. Estou mais do que pronta, pai, respondi, minha voz não deixando dúvidas quanto à minha determinação. Nesse momento, ouvimos o som de chaves na porta da frente. Camila havia chegado. Meu pai sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Que o espetáculo comece. Camila entrou no escritório como uma rajada de vento perfumado, toda sorrisos e entusiasmo falso. Quando me viu, parou abruptamente, a surpresa estampada em seu rosto perfeito. Sofia, graças a Deus você está bem. Estávamos tão preocupados. Sua voz falhou quando notou minha expressão fria e meu novo visual. O que aconteceu com você? Meu pai se aproximou dela, seu sorriso agora aberto e relaxado, como se nada estivesse errado. Sofia decidiu mudar o visual para a grande cerimônia de hoje. Não está maravilhosa? Camila forçou um sorriso. Claro, está linda. Mas por que não atendeu nossas ligações? Gustavo está fora de si de preocupação. Tenho certeza que sim, respondi, minha voz calma e controlada. Deve estar desesperado para saber onde eu estou e com quem. Uma sombra de inquietação cruzou o rosto dela, mas foi rapidamente substituída por sua máscara habitual de preocupação. O que você quer dizer com isso, querida? Está tudo bem entre vocês? Meu pai interveio suavemente. Camila, querida, por que não vai se arrumar? A cerimônia é em menos de 2 horas e quero que minha esposa esteja deslumbrante ao meu lado neste dia tão importante. O elogio pareceu acalmá-la. Ela lançou um último olhar intrigado em minha direção antes de sair do escritório, o som de seus saltos ecoando pelo corredor. Assim que ela saiu, meu pai se voltou para mim. Ela suspeita de algo, mas a ganância a cega. Ela não desistiria da chance de estar presente quando o contrato Alvorada for assinado. Ele pegou seu telefone e discou um número. Está tudo pronto no auditório? Excelente. E os convidados especiais? Perfeito. Estaremos lá em 1 hora. Enquanto meu pai falava ao telefone, andei pelo escritório, tentando controlar a ansiedade que crescia em meu peito. Em algumas horas, toda a minha vida mudaria novamente. Estava pronta para isso? Olhei para o grande retrato da minha mãe na parede, sorridente, vibrante, cheia de vida. Ela nunca conheceu Gustavo, nunca teve a chance de me alertar sobre ele. Teria ela visto através de sua fachada encantadora? Provavelmente sim. Minha mãe sempre teve um sexto sentido para pessoas falsas. Ela estaria orgulhosa de você, disse meu pai, notando meu olhar fixo no retrato. Sua mãe nunca tolerou injustiças ou traições. Assente, sentindo uma nova onda de determinação me preencher. Vamos acabar com isso de uma vez. Saímos separadamente da casa. Meu pai levaria Camila para a cerimônia enquanto eu iria sozinha, seguindo um caminho diferente para evitar encontrar Gustavo antes da hora certa. O auditório principal da Mendes Arquitetura estava magnificamente decorado para a ocasião. Painéis gigantes exibiam renderizações do projeto Alvorada, um complexo turístico sustentável que reinventaria o conceito de hospitalidade de luxo no Brasil. Jornalistas circulavam com suas câmeras, políticos conversavam em pequenos grupos e investidores examinavam os modelos tridimensionais expostos no saguão.
Entrei discretamente por uma entrada lateral e me dirigi à sala de controle, onde Carlos, nosso chefe de segurança e amigo de longa data da família, me aguardava. "Está tudo pronto, Sofia", informou ele, mostrando-me os monitores que exibiam diferentes ângulos do auditório. "Seu pai acabou de chegar com a senhora Camila, e o senhor Gustavo está na entrada principal, parece nervoso." "Ele deveria estar", murmurei. "Mostre-me as gravações de ontem." Carlos digitou alguns comandos e as telas se dividiram, exibindo diferentes câmeras do sistema de segurança. Em uma delas, vi claramente Gustavo e Camila no escritório do meu pai, não apenas se beijando, mas discutindo animadamente sobre como assumiriam o controle da empresa e o que fariam assim que eu estivesse devidamente casada e sob controle. "O áudio está limpo?" perguntei. "Cristalino", garantiu Carlos. Seu pai mandou instalar microfones de alta sensibilidade em todos os escritórios principais há 3 meses, quando começou a suspeitar. "E os convidados especiais?" Carlos sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. "Na primeira fila, exatamente como seu pai pediu." Consultei o relógio. Faltavam 20 minutos para o início da cerimônia. Era hora de me posicionar. Deixei a sala de controle e entrei em uma pequena antessala adjacente ao palco principal. Dali, podia ouvir o burburinho da multidão que se formava, o tom excitado das conversas enquanto todos aguardavam o grande anúncio. Meu celular vibrou com uma mensagem do meu pai. "Gustavo está procurando por você freneticamente. Disse a ele que você chegará a qualquer momento. Está pronta?" Respirei fundo. "Estou", respondi. A cerimônia começou pontualmente às 15 horas. De meu esconderijo, ouvi o mestre de cerimônias anunciar a presença do renomado arquiteto Ricardo Mendes e sua esposa Camila, seguido de aplausos educados. Depois, uma breve introdução sobre o projeto Alvorada e sua importância para a região. Então, a voz do meu pai encheu o auditório. Ele falou sobre a história da empresa, sobre o legado do meu avô, sobre como a Mendes Arquitetura sempre foi um negócio de família dedicado à excelência e à integridade. "Hoje", disse ele, sua voz firme e clara, "não estamos apenas assinando o maior contrato da história da nossa empresa. Estamos também garantindo que esse legado continue nas mãos certas." Essa era a minha deixa. Ajustei meu vestido vermelho, verifiquei minha maquiagem no espelho da antessala e, com a pasta de documentos em mãos, caminhei confiante até a entrada do palco. "E para nos ajudar nesse momento histórico", continuou meu pai, "gostaria de chamar a pessoa que representa o futuro da Mendes Arquitetura, minha filha e sócia, Sofia Mendes." Entrei no palco sob uma onda de aplausos. Meus olhos varreram a plateia rapidamente até encontrar Gustavo na terceira fila. Seu rosto era uma máscara de alívio misturado com confusão ao ver meu novo visual. Ao lado dele, Camila mantinha um sorriso fixo, mas seus olhos revelavam incerteza. Abracei meu pai no centro do palco e me aproximei do microfone. "Boa tarde a todos", comecei, minha voz surpreendentemente firme. É com imenso orgulho que me junto a meu pai neste dia tão especial para a Mendes Arquitetura. O projeto Alvorada representa não apenas um novo marco para nossa empresa, mas também um momento de reflexão sobre nossos valores fundamentais: família, confiança e integridade. Fiz uma pausa dramática, meus olhos encontrando os de Gustavo na plateia. Ele sorriu, encorajador, completamente alheio ao que estava por vir. "Falando em família", continuei, "gostaria de aproveitar esta oportunidade para fazer um anúncio pessoal. Como muitos sabem, eu estava prestes a me casar." Gustavo se endireitou na cadeira, seu sorriso se alargando. Provavelmente pensava que eu faria algum comentário romântico sobre nosso futuro juntos. No entanto, prossegui, às vezes a vida nos apresenta verdades dolorosas exatamente quando precisamos vê-las. Verdades sobre lealdade, sobre quem realmente merece nossa confiança. O sorriso de Gustavo começou a vacilar. Camila se mexeu desconfortavelmente em seu assento ao lado do meu pai. Antes de prosseguirmos com a assinatura do contrato Alvorada, gostaria de compartilhar algo com todos vocês.
algo que aprendi ontem à tarde, quando visitei o escritório do meu pai para pegar alguns documentos. A expressão de pânico que começou a se formar no rosto de Gustavo e Camila era exatamente o que eu esperava ver. O momento da verdade havia chegado, e eu estava pronta para servir o prato mais frio da vingança. Talvez alguns de vocês estejam se perguntando por que estou mencionando assuntos pessoais em um evento corporativo tão importante. Continuei, minha voz agora carregada de uma confiança que eu não sabia que possuía. A resposta é simples, porque na Mendes Arquitetura, negócios e valores pessoais sempre caminharam juntos. Integridade não é apenas um slogan em nossa parede, é o pilar sobre o qual construímos cada projeto, cada relacionamento. Meu pai assentiu ao meu lado, seu rosto sério, mas seus olhos brilhando com orgulho. Na plateia, vi Gustavo sussurrando algo para o homem ao seu lado, provavelmente tentando entender onde eu queria chegar. Ontem, descobri que as duas pessoas em quem mais confiava, meu noivo, Gustavo Azevedo, e minha madrasta, Camila Mendes, estavam envolvidos não apenas em um caso, mas em uma elaborada conspiração para assumir o controle da nossa empresa. Um murmúrio de surpresa percorreu o auditório. Câmeras que antes estavam focadas apenas na cerimônia, agora giravam para capturar a reação de Gustavo e Camila. "Isso é absurdo!" exclamou Gustavo, levantando-se abruptamente. "Sofia, você não está bem. Precisamos conversar em privado." "Não estou bem?" repeti com uma calma glacial. "Talvez devêssemos deixar que todos julguem por si mesmos." Fiz um sinal para Carlos, que imediatamente acionou o sistema audiovisual. As grandes telas que antes exibiam renderizações do projeto Alvorada agora mostravam o escritório do meu pai no dia anterior. A imagem era nítida. Gustavo e Camila aos beijos, seguida pelo áudio cristalino de sua conversa. "Mais 2 meses e teremos tudo", dizia Camila na gravação. "Quando Sofia estiver casada com você e Ricardo assinar a transferência das ações, e então adeus Mendes Arquitetura. Olá, Azevedo em Camila Empreendimentos", respondia Gustavo com uma risada. Aqueles idiotas nunca saberão o que os atingiu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhos agora estavam fixos em Gustavo e Camila, que pareciam ter sido transformados em estátuas de sal, seus rostos pálidos de horror. Isso é uma montagem", gritou Gustavo finalmente, seu rosto contorcido de raiva. "Ricardo, você manipulou isso." Meu pai se aproximou do microfone, sua expressão serena contrastando com o caos que se instalava. "Seria uma montagem muito elaborada, não acha, Gustavo? Especialmente considerando que temos gravações de vocês dois discutindo esse plano por mais de 3 meses. Camila se levantou então, sua beleza agora distorcida pela fúria. "Ricardo, querido, você não entende. Foi Gustavo quem me seduziu, me manipulou, ele ameaçou me expor se eu não colaborasse." A patética tentativa de jogar a culpa em Gustavo arrancou risos sarcásticos de alguns na plateia. Gustavo olhou para ela com puro ódio. "Sua mentirosa, foi você quem armou tudo isso desde o começo. Foi você quem me procurou há 1 ano, dizendo que tinha um plano infalível." Era exatamente o que meu pai previra. Colocados sob pressão, eles começariam a se acusar mutuamente, revelando ainda mais detalhes de sua conspiração. Enquanto eles se digladiavam, abri a pasta que havia trazido comigo e retirei os documentos que Dr. Menezes havia preparado. "Senhoras e senhores", interrompi, elevando minha voz acima do tumulto. "Como podem ver, escolhi mal meu noivo, e meu pai escolheu mal sua esposa. Mas, felizmente, nenhum de nós foi ingênuo o suficiente para deixar nossa empresa vulnerável." Mostrei o primeiro documento para as câmeras, que o projetaram nas telas grandes. "Este é o acordo pré-nupcial que meu pai assinou com Camila. Cláusula 23. Em caso de infidelidade comprovada ou tentativa de fraude contra a empresa, o cônjuge infiel renuncia a qualquer direito sobre os bens adquiridos antes e durante o casamento, incluindo ações, propriedades intelectuais e demais ativos." Camila empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. "E aqui",
continuei, mostrando o segundo documento. Está o acordo que Gustavo assinou quando se tornou consultor da Mendes Arquitetura há 6 meses. Cláusula 17. O consultor compromete-se a manter sigilo absoluto sobre todos os projetos, estratégias e informações confidenciais da empresa. Qualquer violação resultará em processos criminais por espionagem industrial e apropriação indevida de segredos comerciais. A expressão de Gustavo oscilou entre raiva e medo. Ele sabia que estava encurralado. Olhou ao redor desesperadamente, como um animal acuado buscando uma rota de fuga. Vocês não podem provar nada, disse ele, a voz agora trêmula. É a palavra de vocês contra a nossa. Meu pai sorriu sutilmente e fez um gesto para a plateia. Na verdade, Gustavo, não é apenas a nossa palavra. Permitam-me apresentar alguns convidados especiais que estão presentes hoje. Um homem de terno escuro se levantou na primeira fila. Delegado Maurício Cardoso, Departamento de Crimes Financeiros, ele anunciou, sua voz firme ecoando pelo auditório. Estamos investigando o Sr. Azevedo há meses por suspeita de fraude em sua empresa anterior. Ao lado dele, uma mulher elegante também se levantou. Gabriela Santos, da Comissão de Valores Mobiliários. Temos interesse particular em como o Sr. Azevedo planejava manipular o valor das ações da Mendes Arquitetura após assumir o controle. Gustavo empalideceu visivelmente. Seus olhos agora mostravam puro pânico. Camila, por sua vez, tentou uma última cartada. Ricardo, ela disse, sua voz subitamente doce e suplicante. Vamos conversar em particular, querido. Isso tudo é um terrível mal-entendido. Não há nada para conversarmos, Camila, respondeu meu pai friamente. Seus pertences já foram retirados da minha casa e estão num depósito. Meu advogado entrará em contato para finalizar o divórcio. Quanto a você, Gustavo, sugiro que procure um bom advogado criminal. Vai precisar. Gustavo, percebendo que estava completamente encurralado, olhou para mim uma última vez. Havia algo em seus olhos, não remorso, notei, mas um tipo de admiração surpresa, como se não esperasse que eu fosse capaz de tal golpe. Você ganhou, Sofia, disse ele com um sorriso torto. Parabéns, não achei que você tivesse isso em você. Você nunca realmente me conheceu, Gustavo, respondi calmamente. Esse foi seu maior erro. O delegado Cardoso fez um sinal e 2 policiais à paisana que estavam posicionados discretamente nas laterais do auditório se aproximaram de Gustavo e Camila. Gustavo Azevedo e Camila Mendes, vocês estão detidos para interrogatório relacionado a acusações de conspiração, tentativa de fraude corporativa e espionagem industrial, anunciou o delegado. Os flashes das câmeras explodiam enquanto Gustavo e Camila eram escoltados para fora do auditório. O burburinho da multidão cresceu, com jornalistas disparando perguntas e convidados comentando entusiasticamente o drama inesperado. Meu pai se aproximou do microfone novamente. Peço desculpas pelo desvio em nossa programação, disse ele, provocando risos nervosos da plateia. Mas acredito que este episódio demonstra perfeitamente por que a integridade é o valor central da Mendes Arquitetura. Agora, se pudermos retornar ao verdadeiro propósito desta tarde, a celebração do projeto Alvorada. A cerimônia continuou, com a assinatura do contrato sendo realizada sob aplausos entusiasmados. Permaneci no palco ao lado do meu pai, mantendo um sorriso profissional, mas por dentro estava exausta. A adrenalina que me sustentara durante o confronto começava a se dissipar, deixando-me com uma sensação oca, quase irreal. Quando finalmente deixamos o palco, após inúmeros apertos de mão e promessas de entrevistas futuras, meu pai me levou para sua sala privativa nos fundos do auditório. Assim que a porta se fechou atrás de nós, desabei em uma poltrona. Você foi extraordinária, disse meu pai, servindo-me um copo de água. Sua mãe estaria orgulhosa. Como você sabia? Perguntei, minha voz quebrando ligeiramente. Como sabia que eles se voltariam um contra o outro daquela maneira? Meu pai sentou-se à minha frente, seus olhos cansados, mas satisfeitos. Pessoas como eles, Sofia,
construídas sobre mentiras e traição, nunca se mantêm leais umas às outras quando confrontadas. A lealdade verdadeira vem de valores compartilhados, não de conspirações compartilhadas. Assenti lentamente, absorvendo a sabedoria de suas palavras. O que acontece agora? Agora? Meu pai sorriu. Agora construímos o Alvorada. E quando estiver concluído, você assumirá a presidência da empresa, como sempre foi o plano. Olhei para ele surpresa. Eu? Mas você ainda tem anos pela frente, pai. Sim, tenho, concordou ele. E pretendo aproveitá-los viajando, conhecendo o mundo, talvez até retomando meus próprios projetos criativos. A empresa sempre foi destinada a ser sua, Sofia. Hoje você provou que está mais do que pronta para assumir o legado da família Mendes. Naquele momento, entre as ruínas do que eu achava que seria minha vida e os alicerces do que ela realmente seria, encontrei uma certeza que nunca havia sentido antes. A traição de Gustavo e Camila havia sido dolorosa, sim, mas também libertadora. Revelou-me uma força que eu não sabia possuir e um futuro muito mais brilhante do que aquele que eles haviam planejado para mim. Estou pronta, disse, minha voz agora firme e resoluta. Meu pai sorriu com aprovação. Eu sei que está, sempre soube. Nas semanas que se seguiram ao que a imprensa chamou de o escândalo Mendes, minha vida entrou em uma nova fase, tão diferente da anterior que às vezes parecia que eu havia nascido novamente. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Apesar da satisfação da vingança, havia momentos em que a dor da traição voltava, cortante como vidro quebrado. Acordava no meio da noite com o coração acelerado, revivendo o momento em que vi Gustavo nos braços de Camila. Outras vezes, pegava-me olhando para o espaço vazio no meu dedo, onde o anel de noivado costumava ficar, sentindo uma estranha mistura de alívio e perda. Meu pai percebeu minha luta silenciosa e, uma semana após o incidente, me convidou para um jantar em sua casa, agora purificada da presença de Camila. Enquanto comíamos na varanda com vista para o jardim que minha mãe havia desenhado, ele finalmente me contou toda a história. Comecei a suspeitar de Camila 3 meses depois do nosso casamento, revelou ele, girando pensativamente o vinho em sua taça. Pequenas inconsistências em suas histórias, telefonemas que ela atendia em outro cômodo, desculpas vagas para sair em horários estranhos. Por que você não terminou tudo naquele momento? Perguntei. Porque percebi que ela não estava agindo sozinha. Os documentos do projeto Alvorada começaram a desaparecer misteriosamente, apenas para reaparecer horas depois. Alguém estava copiando informações confidenciais e suspeitei que fosse alguém próximo a você. Um calafrio percorreu minha espinha ao lembrar como Gustavo sempre demonstrava interesse pelos meus projetos, como pedia para ver meus esboços, como fazia perguntas aparentemente inocentes sobre valores de contratos e parcerias. Eu deveria ter percebido, murmurei, mais para mim mesma do que para meu pai. Não, Sofia, meu pai balançou a cabeça. Pessoas como Gustavo são especialistas em manipulação. Eles estudam suas vítimas, identificam suas vulnerabilidades e então atacam precisamente onde sabem que serão bem-sucedidos. No seu caso, ele explorou sua lealdade, seu romantismo, sua fé nas pessoas. Ele fez uma pausa, olhando para a foto da minha mãe na parede. Você é como ela nisso, sempre vendo o melhor nas pessoas, sempre disposta a dar uma segunda chance. É uma qualidade admirável, desde que equilibrada com uma dose saudável de cautela. Aquela conversa me ajudou a começar a cicatrizar. Não me culpava mais por ter sido enganada, mas também não permitiria que a experiência me transformasse em alguém amarga ou cínica. Em vez disso, canalizei toda a minha energia para o trabalho. O projeto Alvorada tornou-se minha obsessão. Passei dias e noites redesenhando certos aspectos, aperfeiçoando cada detalhe, transformando-o em um reflexo da nova Sofia, mais forte, mais confiante, mais consciente de seu próprio poder. O complexo turístico não seria apenas um marco para a Mendes Arquitetura, seria meu renascimento pessoal em forma de concreto, vidro e aço.
Enquanto isso, o caso judicial contra Gustavo e Camila avançava rapidamente. As provas eram esmagadoras. Além das gravações em nosso escritório, a investigação revelou um extenso rastro de e-mails, transferências bancárias e reuniões secretas com concorrentes. Gustavo enfrentava acusações que poderiam resultar em até 15 anos de prisão, Camila em até 10. 2 semanas após a detenção inicial, recebi uma carta de Camila da prisão. Hesitei em abri-la, temendo mais manipulações, mais mentiras. Por fim, a curiosidade venceu. Sofia, começava a carta em uma caligrafia trêmula que mal reconheci. Não espero seu perdão. O que fiz é imperdoável, mas quero que saiba que nunca foi pessoal contra você. Você foi apenas um dano colateral em minha obsessão por poder e dinheiro. Gustavo me procurou há 1 ano, sabendo de meu passado problemático, oferecendo uma parceria que parecia perfeita. Ele era o charme, eu era a conexão interna. Não percebi que estava sendo usada tanto quanto estava usando os outros. Agora, enquanto enfrento as consequências dos meus atos, só posso lamentar o mal que causei a você e a seu pai, que nunca me tratou com nada além de respeito e generosidade. Dobrei a carta cuidadosamente e a guardei em uma gaveta. Não sentia perdão, não ainda, mas havia uma estranha satisfação em ver que ao menos um dos traidores demonstrava algum remorso. Gustavo, por outro lado, permanecia desafiador. Segundo meu pai, que ocasionalmente recebia atualizações do delegado Cardoso, ele continuava a insistir que havia sido manipulado por Camila, que era uma vítima tanto quanto nós. Ninguém acreditava, é claro, especialmente depois que a investigação revelou seu histórico de fraudes similares em outras empresas. 1 mês após o escândalo, a vida começava a encontrar um novo ritmo. A imprensa gradualmente perdeu o interesse em nossa história, atraída por novos escândalos, novas tragédias. O projeto Alvorada avançava conforme o cronograma, com a cerimônia de lançamento da pedra fundamental marcada para a semana seguinte. Foi nesse período que conheci Matheus. Ele não era nada como Gustavo. Onde Gustavo era charmoso e extrovertido, Matheus era quieto e contemplativo. Onde Gustavo falava, Matheus escutava. Ele era engenheiro ambiental, contratado para garantir que o projeto Alvorada seguisse os mais rigorosos padrões de sustentabilidade. Nosso primeiro encontro foi uma discussão acalorada sobre o sistema de tratamento de água que eu havia projetado. Ele argumentava que, embora eficiente, poderia ser aprimorado para reduzir ainda mais o impacto ambiental. Eu, ainda sensível a qualquer forma de crítica após os eventos recentes, reagi defensivamente. Com todo o respeito, senhora. Mendes, ele disse calmamente após minha explosão, não estou questionando sua competência ou visão. Estou apenas sugerindo que podemos fazer ainda melhor. Não é isso que a Mendes Arquitetura sempre defendeu? Nunca se contentar com bom o suficiente quando extraordinário é possível? Suas palavras me desarmaram completamente. Ele estava certo, é claro. E o mais surpreendente, ele não tinha ideia de quem eu era além da arquiteta responsável pelo projeto. Recém-chegado de um longo período trabalhando no exterior, Matheus não acompanhara o escândalo que dominara as manchetes locais. Para ele, eu era apenas Sofia Mendes, a arquiteta, não a vítima de uma conspiração sensacional, não a herdeira traída, não a mulher que expusera os traidores de forma dramática diante de câmeras e repórteres. Era libertador. Nossos encontros profissionais logo se estenderam para além do horário comercial. Cafés para discutir modificações no projeto tornaram-se jantares onde conversávamos sobre livros, filmes, viagens. Sua paixão pela preservação ambiental era contagiante, e logo me vi redesenhando aspectos do Alvorada para incorporar princípios de sustentabilidade que nunca havia considerado antes. Matheus me ensinou a olhar para a arquitetura não apenas como a arte de criar espaços, mas como a responsabilidade de criar futuros. Cada decisão que tomávamos no projeto, desde os materiais escolhidos até a orientação das janelas, tinha consequências que se estenderiam por gerações. Comecei a ver minha própria vida da mesma forma.
A traição de Gustavo e Camila, por mais dolorosa que tivesse sido, era apenas um evento, não minha definição. O que eu construiria a partir daqui? Que tipo de pessoa, que tipo de profissional, que tipo de legado eu criaria? Isso sim era o que importava. 6 meses após o escândalo, meu pai anunciou oficialmente sua aposentadoria gradual e minha promoção a presidente da Mendes Arquitetura. A cerimônia foi discreta, apenas com funcionários e alguns clientes de longa data. Quando ele me entregou o pequeno modelo em escala da primeira casa que meu avô havia projetado, símbolo tradicional da liderança na empresa, senti o peso da história e da responsabilidade sobre meus ombros. "Estou orgulhoso de você, filha", disse ele, os olhos brilhando de emoção. Não apenas pelo que conquistou profissionalmente, mas pela pessoa em que se tornou. Forte sem ser dura, determinada sem ser inflexível, visionária sem perder o contato com a realidade. Naquela noite, Mateus me convidou para jantar para comemorar minha promoção. Ele havia preparado tudo em seu apartamento simples, mas elegante. Um jantar vegetariano feito com ingredientes orgânicos locais, vinho de uma vinícola sustentável, velas feitas de cera de abelha. Enquanto conversávamos à luz de velas, percebi que estava sorrindo mais do que havia sorrido em meses. Não o sorriso profissional que mantinha no escritório ou o sorriso educado que oferecia aos jornalistas que ainda ocasionalmente pediam entrevistas sobre o escândalo, mas um sorriso genuíno que vinha de dentro, de um lugar que achei que talvez tivesse sido permanentemente danificado pela traição. "No que está pensando?", perguntou Mateus, notando o meu momento de introspecção. "Estou pensando em como a vida é estranha", respondi honestamente. Há 6 meses, achei que meu mundo tinha acabado. Agora percebo que ele apenas estava começando. Mateus sorriu, seu olhar suave encontrando o meu. Às vezes precisamos que as estruturas antigas sejam demolidas para construir algo novo e melhor. "Como um arquiteto saberia", respondi, retribuindo o sorriso. Ele estendeu a mão sobre a mesa, seus dedos roçando suavemente os meus. Não recuei. Pela primeira vez desde Gustavo, não senti medo ou desconfiança ao toque de outro homem. "Sofia", disse ele, sua voz baixa e sincera. "Não sei exatamente o que aconteceu com você antes de nos conhecermos, e só saberei se um dia você quiser me contar. Mas quero que saiba que, para mim, você é simplesmente extraordinária. Não por sua posição ou seu nome, mas por quem você é." Naquele momento, senti algo descongelar dentro de mim, uma última camada de proteção que havia mantido ao redor do meu coração, derretendo lentamente. Não estava pronta para um novo relacionamento, não completamente, mas estava pronta para começar a confiar novamente, para permitir a possibilidade do amor em algum momento futuro. Enquanto voltava para casa naquela noite, olhando as luzes da cidade refletirem na baía, pensei em como a vida pode mudar drasticamente em tão pouco tempo. 6 meses antes, eu estava planejando meu casamento com um homem que só queria me usar. Agora, estava dirigindo uma das maiores empresas de arquitetura do país e começando, hesitante, mas esperançosa, a abrir meu coração novamente. A traição de Gustavo e Camila havia me ensinado uma lição dolorosa, mas necessária. Havia me mostrado que nem todos merecem nossa confiança, que precisamos ser cuidadosos com quem deixamos entrar em nossas vidas. Mas também havia me mostrado minha própria força, minha resiliência, minha capacidade de me reconstruir a partir das cinzas. Como meu pai havia dito no dia do escândalo, a vingança é um prato que se serve frio, mas a vida verdadeira, autêntica, plena, essa se vive quente, apaixonada, vibrante. E era exatamente assim que eu pretendia viver daqui para frente. 1 ano após o que agora chamava mentalmente de o incidente, a Mendes Arquitetura estava irreconhecível, assim como eu. Sob minha liderança, a empresa havia se expandido para novos mercados, abraçado princípios de sustentabilidade que antes eram apenas acessórios e construído uma reputação de inovação que atraía os melhores talentos e os clientes mais exigentes.
O projeto Alvorada, agora em fase final de construção, havia se tornado um símbolo dessa transformação. O que começara como um complexo turístico de luxo, evoluíra para um modelo de desenvolvimento sustentável que recebia visitações técnicas de arquitetos e engenheiros do mundo todo, interessados em aprender como conciliar luxo, conforto e responsabilidade ambiental. Grande parte dessa evolução eu devia a Matheus, que havia passado de consultor a diretor de sustentabilidade da empresa. Nossa colaboração profissional florescera junto com nosso relacionamento pessoal, que agora completava 6 meses. Avançávamos lentamente, ambos respeitando minha necessidade de reconstruir a confiança passo a passo. Naquela manhã de sábado, acordei cedo para me preparar para um evento que vinha adiando há meses, a visita ao presídio onde Gustavo cumpria sua pena. Ele havia solicitado repetidamente minha visita através de seu advogado, alegando ter informações importantes sobre Camila que eu precisava conhecer. Inicialmente, recusei todas as solicitações. Não queria reviver aquele capítulo da minha vida. Não queria olhar nos olhos do homem que quase destruíra tudo que eu amava. Mas algo mudara nas últimas semanas. Talvez fosse a segurança que sentia em meu novo relacionamento, ou a confiança que ganhara como líder. Qualquer que fosse a razão, sentia-me forte o suficiente para enfrentar Gustavo uma última vez e encerrar definitivamente aquele capítulo. Tem certeza de que quer fazer isso sozinha? Perguntou Matheus enquanto tomávamos café na varanda do meu apartamento. Posso ir com você. Sorri, tocada por sua preocupação. Preciso fazer isso sozinha. É a única maneira de realmente encerrar essa história. Ele assentiu, compreensivo como sempre. Estarei aqui quando você voltar. O presídio de segurança média, onde Gustavo estava detido, ficava a 1 hora de carro da cidade. Durante o trajeto, ensaiei mentalmente o que diria, como me portaria. Não queria que ele visse qualquer sinal de fraqueza ou insegurança. Não lhe daria essa satisfação. Após os procedimentos de segurança, fui conduzida a uma sala de visitas privada. Um privilégio que Gustavo desfrutava graças à influência de sua família, que, apesar do escândalo, ainda mantinha conexões poderosas. Quando a porta se abriu e Gustavo entrou, escoltado por um guarda, quase não o reconheci. O homem elegante e charmoso que conhecera havia sido substituído por uma versão mais magra e endurecida. O uniforme prisional cinza parecia grande demais para seu corpo diminuído, e uma barba por fazer cobria seu rosto antes impecavelmente barbeado. Apenas seus olhos permaneciam os mesmos, calculistas, avaliadores, sempre buscando uma vantagem. Sofia, disse ele, um sorriso fraco formando-se em seus lábios. Você está deslumbrante. O sucesso combina com você. Mantive minha expressão neutra. O que você quer, Gustavo? Seu advogado disse que era importante. Ele indicou a cadeira à minha frente. Não quer se sentar? Conversas são sempre melhores quando ambas as partes estão confortáveis. Sentei-me rigidamente, mantendo as costas retas e as mãos sobre a mesa, onde ele podia vê-las. Não queria que ele interpretasse qualquer movimento nervoso como insegurança. Estou ouvindo, disse friamente. Gustavo se inclinou para a frente, baixando a voz como se estivesse prestes a compartilhar um segredo precioso. Você sabe por que Camila traiu seu pai com tanta facilidade, Sofia? Por que ela estava tão disposta a destruir sua família? Porque ela é gananciosa e sem escrúpulos, assim como você. Respondi prontamente. Vocês se mereciam. Ele riu, um som áspero e sem humor. Tão simples assim? Acredita realmente que pessoas complexas como nós podem ser reduzidas a vilões unidimensionais de histórias infantis? Não vim aqui para uma análise psicológica, Gustavo. Diga o que tem a dizer ou encerrarei esta visita. Ele recostou-se na cadeira, me estudando com aqueles olhos penetrantes. Camila traiu seu pai porque ele a traiu primeiro, com sua própria mãe. Senti como se tivesse levado um tapa. O quê? Do que você está falando? Ah, então ele nunca contou. Gustavo sorriu, satisfeito por ter capturado minha atenção. Camila é sua meia-irmã, Sofia.
filha do seu pai com outra mulher, nascida poucos meses depois de você. O mundo parecia estar girando ao meu redor. Era absurdo, impossível. Você está mentindo, consegui dizer, minha voz mais fraca do que gostaria. Por que eu mentiria? O que eu ganharia com isso? Ele estendeu as mãos, palmas para cima, em um gesto de falsa sinceridade. Camila descobriu a verdade pouco antes de conhecer seu pai. Ela havia contratado um investigador para encontrar seu pai biológico após a morte da mãe. Imagine sua surpresa ao descobrir que o famoso arquiteto Ricardo Mendes, que mantinha uma imagem pública de pai e marido devotado, era na verdade um homem que havia abandonado sua mãe grávida para ficar com sua esposa legítima e a filha oficial. Então o quê? Ela decidiu se vingar seduzindo meu pai? E você, como entra nessa história? Tentava desesperadamente encontrar falhas em sua narrativa, qualquer coisa que provasse que ele estava inventando tudo. Camila e eu nos conhecemos há muitos anos. Éramos, digamos, parceiros em outros empreendimentos. Quando ela descobriu a verdade sobre seu pai, viu uma oportunidade não apenas de vingança, mas de reivindicação. Na mente dela, parte da fortuna e do sucesso do seu pai pertencia a ela por direito. Eu simplesmente ajudei a elaborar um plano para conseguir isso. E seduzir o noivo da sua suposta meia-irmã fazia parte desse plano? Que lógica tortuosa é essa? Gustavo deu de ombros. Os planos evoluem. No início, eu deveria apenas me casar com você e ajudar Camila a obter sua parte da empresa através do seu pai. Mas quanto mais convivíamos, mais atraídos um pelo outro nos sentíamos. A adrenalina da conspiração, o perigo de sermos descobertos, isso cria um tipo único de intimidade. Cada palavra dele me enchia de nojo. Não sabia o que era pior. A possibilidade de que ele estivesse mentindo para me manipular uma última vez, ou a possibilidade de que estivesse dizendo a verdade. Por que me contar isso agora? O que você ganha? Seus olhos encontraram os meus, subitamente sérios. Talvez eu queira que você saiba que não foi a única vítima nessa história. Que seu pai não é o santo que você acredita que ele seja. Ou talvez, ele sorriu novamente. Eu apenas queira plantar uma semente de dúvida que vai corroer lentamente seu relacionamento com ele. Uma pequena vingança pelo que vocês fizeram comigo. Levantei-me abruptamente. Essa visita acabou. Pergunte a ele, Sofia. Gustavo chamou enquanto eu me dirigia à porta. Pergunte sobre Camila e a mãe dela. Pergunte sobre abril de 1996. Veja como ele reage. Saí da sala sem olhar para trás, meu coração martelando no peito. O guarda me acompanhou de volta à recepção em silêncio, provavelmente acostumado a visitantes perturbados após conversas com detentos. Quando finalmente entrei no meu carro, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia colocar a chave na ignição. Respirei fundo, tentando me acalmar. Gustavo estava jogando comigo, obviamente. Era seu último recurso para se vingar, para destruir a relação com meu pai, a única pessoa em quem sempre pude confiar incondicionalmente. Mas por que a data específica? Abril de 1996. Por que mencionar detalhes que eu poderia facilmente verificar e provar serem falsos? Em vez de dirigir para casa, tomei o caminho para a casa do meu pai. Precisava vê-lo, precisava olhar em seus olhos enquanto ele negava aquela história absurda. Só assim conseguiria tirar as palavras venenosas de Gustavo da minha mente. Meu pai estava em seu estúdio nos fundos da casa, trabalhando em um modelo arquitetônico, um hobby que havia retomado após sua semi-aposentadoria. Quando me viu na porta, seu rosto se iluminou com um sorriso que rapidamente desapareceu ao notar minha expressão. Sofia, o que aconteceu? Entrei e fechei a porta atrás de mim. Acabo de visitar Gustavo na prisão. Meu pai franziu o senho. Por quê? Achei que tínhamos concordado em deixar esse capítulo para trás. Ele solicitou minha visita várias vezes, alegando ter informações importantes. Finalmente decidi ir e acabar com isso de uma vez por todas. Meu pai suspirou, colocando suas ferramentas de lado. E o que ele queria? Mais manipulações, imagino.
Olhei diretamente nos olhos do meu pai, o homem que havia sido meu herói, meu porto seguro, meu exemplo por toda a vida. Ele me contou uma história muito interessante sobre Camila. Disse que ela é minha meia-irmã, sua filha com outra mulher. O sangue drenou do rosto do meu pai. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Naquele momento, antes mesmo que ele dissesse uma palavra, soube que Gustavo havia dito a verdade. Pai? Sussurrei, minha voz quase inaudível. Ele se levantou lentamente, como se tivesse envelhecido 10 anos em 10 segundos. Sofia, eu posso explicar. O mundo ao meu redor parecia estar desmoronando pela segunda vez em 1 ano. Então é verdade? Camila é sua filha? Meu pai passou a mão pelo rosto, um gesto de profundo cansaço. Sim, mas não é como Gustavo deve ter feito parecer. Sua mãe sabia. Nós superamos isso juntos. Minha mãe sabia que você tinha uma filha com outra mulher? Uma filha que você abandonou? Minha voz crescia a cada pergunta, a incredulidade se transformando em raiva. Não abandonei ninguém, protestou meu pai. Paguei pensão, garantia que estivessem bem financeiramente. Mas sua mãe estava grávida de você, nosso casamento era recente e você escolheu nós duas em vez da outra mulher e sua filha, completei. A filha que, anos depois, voltou para se vingar. Meu pai se aproximou de mim, mas recuei. Sofia, por favor, deixe-me explicar tudo desde o início. Há muito mais nessa história do que Gustavo poderia saber. Mas eu não conseguia ficar ali. Não naquele momento. Sem dizer mais nada, virei-me e saí apressadamente do estúdio, ignorando os chamados do meu pai. Entrei no carro e dirigi sem rumo por horas, tentando processar a devastadora revelação. Meu pai, o homem que eu considerava o epítome da integridade, havia mentido para mim minha vida inteira. Camila não era apenas a madrasta que traiu meu pai. Era minha meia-irmã que buscava vingança por ter sido deixada de lado. E minha mãe, minha adorada mãe, que eu sempre mantive em um pedestal de perfeição, sabia disso tudo e escolheu permanecer em silêncio. Encontrei-me dirigindo até o cemitério onde minha mãe estava enterrada. O sol já estava se pondo quando cheguei, lançando sombras alongadas sobre as lápides. Caminhei até o túmulo dela e me sentei na grama recém-cortada, como fazia quando era criança e precisava desabafar. Por que você não me contou, mãe? Sussurrei, passando os dedos sobre as letras gravadas na pedra. Por que guardar um segredo tão grande? Obviamente, não houve resposta. Apenas o vento sussurrando entre as árvores e o canto distante de pássaros retornando aos ninhos. Mas sentar ali, no lugar onde sempre me senti mais próxima da minha mãe, trouxe uma clareza que eu desesperadamente precisava. Minha mãe e meu pai não eram figuras perfeitas saídas de um conto de fadas. Eram seres humanos complexos que cometeram erros, tomaram decisões difíceis e carregaram as consequências dessas escolhas. Assim como eu. Assim como todos nós. Quando meu telefone tocou pela 10ª vez, finalmente atendi. Era Mateus, sua voz tensa de preocupação. Sofia, onde você está? Estou preocupado. Seu pai ligou, disse que vocês discutiram. Estou no cemitério, respondi, minha voz rouca de tanto chorar. Visitando minha mãe. Houve uma pausa. Quer que eu vá até aí? Considerei a oferta por um momento. Não, preciso de um tempo sozinha para processar tudo isso. Mas, poderia ir para meu apartamento? Não quero ficar sozinha esta noite. Claro, estarei lá quando você chegar. Quando desliguei, um sentimento de gratidão me invadiu. Em meio ao caos de revelações e traições, havia encontrado alguém que simplesmente estava lá, sem julgamentos, sem agendas ocultas. Permaneci mais algum tempo no cemitério, observando o céu escurecer e as primeiras estrelas aparecerem. Quando finalmente me levantei para ir, senti-me diferente. Não curada. A ferida era recente demais para isso. Mas mais forte de alguma forma. Mais capaz de enfrentar a verdade, qualquer que fosse ela.
Ao chegar em casa, Mateus me esperava com chá quente e ouvidos atentos. Contei-lhe tudo, desde a visita a Gustavo até a confrontação com meu pai e minha ida ao cemitério. Ele ouviu sem interromper, seus olhos nunca deixando os meus. "O que você vai fazer agora?" perguntou finalmente. "Não sei", admiti. "Uma parte de mim quer nunca mais falar com meu pai. Outra parte quer ouvir toda a história, entender como chegamos a este ponto." Mateus pegou minhas mãos entre as suas. "Qualquer que seja a sua decisão, estarei ao seu lado. Mas posso oferecer um conselho?" Assenti. Segredos têm um poder terrível quando permanecem na escuridão. Eles crescem, se distorcem, se tornam monstros maiores do que realmente são. Talvez seja a hora de trazer tudo à luz, não apenas para seu pai, mas para você mesma. Refleti sobre suas palavras. Ele estava certo, é claro. Durante toda a minha vida, fui protegida, ou talvez privada, da verdade completa sobre minha família. Era hora de enfrentar essa verdade, por mais dolorosa que fosse. Na manhã seguinte, liguei para meu pai. "Podemos conversar?" perguntei quando ele atendeu, sua voz cansada revelando uma noite sem sono. Realmente conversar sobre tudo. 2 horas depois, estávamos sentados na sala da casa onde cresci. Meu pai parecia ter envelhecido anos desde nosso último encontro. As linhas em seu rosto estavam mais profundas, seus ombros mais curvados pelo peso dos segredos que carregava. "Quero saber tudo", disse. "Desde o começo, sem mais segredos, sem mais mentiras." Meu pai assentiu lentamente e começou a narrar uma história que eu nunca poderia ter imaginado. Ele havia conhecido Marisa, a mãe de Camila, durante um projeto em São Paulo, 1 ano antes de conhecer minha mãe. O relacionamento deles foi breve, mas intenso. Quando terminaram, Marisa não sabia que estava grávida. Ela só o procurou meses depois, quando meu pai já estava noivo da minha mãe. "Contei tudo para sua mãe", disse ele, a voz embargada pela emoção. "Ofereci-me para cancelar o casamento, assumir minhas responsabilidades com Marisa e o bebê. Mas sua mãe, ela era extraordinária, Sofia. Ela disse que me amava, que queria construir uma vida comigo e que encontraríamos uma maneira de lidar com essa situação. Minha mãe e meu pai chegaram a um acordo com Marisa. Forneceriam apoio financeiro para ela e o bebê, mas manteriam distância para evitar complicações nos 2 lares. Marisa aceitou, em parte porque também estava iniciando um novo relacionamento e não queria destruir sua chance de felicidade. Nunca abandonei Camila, insistiu meu pai. Acompanhei seu crescimento à distância, garantindo que tivesse tudo de que precisava. Educação nas melhores escolas, cuidados médicos, oportunidades que talvez não tivesse de outra forma. Mas você nunca foi um pai para ela, apontei. Nunca esteve presente nos aniversários, nas formaturas, nos momentos que importavam. Meu pai baixou a cabeça. Não, essa foi minha falha, meu maior arrependimento. Pensei que estava fazendo certo mantendo as 2 famílias separadas, protegendo você e sua mãe. Mas no processo, privei Camila de um pai. Um erro que ela nunca me perdoou. Ele continuou explicando que quando Marisa morreu de câncer há 3 anos, Camila iniciou uma busca obsessiva pela verdade sobre seu pai. Um detetive particular a levou até meu pai. Em vez de confrontá-lo imediatamente, ela elaborou um plano para se infiltrar em nossas vidas e então destruí-las de dentro para fora. Quando ela apareceu no meu escritório para uma entrevista de emprego, não a reconheci imediatamente. Ela havia mudado seu sobrenome, alterado sua aparência. Mas havia algo familiar nela que me intrigava. Foi só depois de algumas semanas trabalhando juntos que percebi quem ela era. "E mesmo assim você se casou com ela?" perguntei, incrédula. Eu já estava envolvido emocionalmente quando descobri a verdade. Pensava que talvez fosse o destino nos reunindo, dando-me uma chance de corrigir meus erros do passado. Convenci-me de que poderíamos construir algum tipo de relacionamento, que poderia finalmente ser o pai que nunca fui. Mas ela só queria vingança. Meu pai assentiu tristemente. Sim,
Quando percebi suas verdadeiras intenções, já era tarde demais. Ela estava dentro da empresa, dentro da nossa casa, dentro da sua vida, através de Gustavo. Mas, como Gustavo entrou nessa história? Pelo que descobri depois, eles se conheceram anos atrás, quando Camila ainda tentava encontrar seu pai biológico. Gustavo, sempre oportunista, viu uma chance de ganhar dinheiro fácil e se ofereceu para ajudá-la. O romance entre eles foi um bônus inesperado. Fiquei em silêncio, absorvendo tudo. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixavam, revelando uma imagem muito mais complexa e matizada do que jamais imaginei. Por que não me contou depois que descobriu a conspiração deles? Por que não me disse a verdade sobre Camila? Meu pai olhou para mim com olhos marejados. Tive medo, Sofia. Medo de perder você, medo de que me odiasse por ter mantido esse segredo por tanto tempo. E em parte, esperava poder resolver tudo sem que você precisasse saber, sem que a imagem que você tinha da sua mãe e de mim fosse destruída. Estendi a mão e toquei a dele, um gesto de conexão que havia evitado no dia anterior. Somos adultos, pai. Podemos lidar com verdades difíceis. O que não podemos sobreviver são as mentiras, especialmente quando vêm daqueles que mais amamos. Naquele momento, senti um peso imenso sendo erguido dos meus ombros. A raiva e a sensação de traição ainda estavam lá, mas havia também uma nova compreensão, uma aceitação da complexidade humana que nunca havia considerado antes. O que acontece agora? Perguntou meu pai, sua voz pequena e insegura, tão diferente do homem confiante que sempre conheci. Agora começamos de novo. Com a verdade como base, não importa quão imperfeita ou dolorosa ela seja. 3 dias após a revelação que abalou os alicerces da minha vida, tomei uma decisão que surpreendeu até a mim mesma. Precisava falar com Camila. Meu pai tentou me dissuadir, argumentando que ela era manipuladora e poderia tentar usar nosso encontro para algum tipo de vantagem legal ou emocional. Mateus, embora preocupado, entendeu minha necessidade de encerrar esse capítulo face a face. O processo para visitar Camila foi mais simples do que havia sido com Gustavo. Ela estava em uma prisão de segurança mínima, cumprindo uma pena consideravelmente mais leve após um acordo de colaboração com as autoridades que implicou vários outros cúmplices no esquema. Quando entrei na sala de visitas, meu coração batia tão forte que podia senti-lo pulsando na garganta. Desta vez, não estava apenas confrontando uma mulher que havia me traído. Estava enfrentando minha própria irmã, uma parte da minha história que havia sido escondida de mim por toda a vida. Camila parecia muito diferente da mulher elegante e sofisticada que havia se casado com meu pai. Sem maquiagem, com o cabelo preso em um rabo de cavalo simples e vestindo o uniforme cinza da prisão, ela parecia mais jovem e estranhamente vulnerável. Quando me viu, seus olhos, tão parecidos com os do meu pai, percebi agora, se arregalaram em genuína surpresa. Sofia, ela disse, sua voz baixa. Não esperava sua visita. Sentei-me à sua frente, mantendo uma postura ereta, recusando-me a mostrar qualquer fraqueza. Imagino que não. Camila inclinou a cabeça, estudando-me com um olhar cauteloso. Ele te contou, não foi? Seu pai finalmente encontrou coragem para revelar a verdade. Na verdade, foi Gustavo quem me contou, respondi. Meu pai apenas confirmou. Um sorriso amargo cruzou seu rosto. Claro que foi Gustavo, sempre tentando criar caos, mesmo de dentro da prisão. Por que estou aqui, Camila? Disse, indo direto ao ponto. Por que quis conhecer minha meia-irmã, a mulher que tentou destruir minha família e roubar tudo que construímos? Camila ficou em silêncio por alguns momentos, como se considerasse cuidadosamente sua resposta. Você realmente quer saber a verdade, Sofia? Ou está aqui apenas para confirmar a imagem que já tem de mim como vilã da sua história? Quero a verdade. Toda ela. Ela respirou fundo. A verdade é que cresci idolatrando um pai fantasma. Minha mãe nunca falou mal dele, sabe?
Sempre dizia que ele era um homem bom, que nos ajudava financeiramente, que mandava presentes nos aniversários, que se importava de longe. Um pai invisível, mas presente de alguma forma. Sua voz era calma, quase clínica, como se estivesse narrando a história de outra pessoa. Quando fiz 15 anos, encontrei acidentalmente uma foto dele com minha mãe. Descobri seu nome, pesquisei sobre ele. Encontrei artigos, entrevistas, fotos de família, você e ele em eventos, viagens, celebrações. Vi a vida que poderia ter sido minha, que deveria ter sido minha. Ele disse que tentou ajudar, que forneceu suporte financeiro. Comecei, mas Camila me interrompeu com uma risada seca. Oh, dinheiro nunca foi problema. Ricardo Mendes sempre foi generoso com seu dinheiro. O que nunca deu foi seu tempo, sua presença, seu amor. Sabe o que é crescer sabendo que seu pai escolheu outra família em vez da sua? Que você era um segredo, um inconveniente, algo a ser mantido nas sombras? Suas palavras me atingiram com força, porque pela primeira vez eu podia vislumbrar o outro lado da história. A criança rejeitada, crescendo à sombra de uma família perfeita, que nunca poderia ter. Quando minha mãe morreu, continuou ela, algo quebrou dentro de mim. Ela era a única pessoa que realmente me amava, que me colocava em primeiro lugar. Com ela se foi meu último laço com a normalidade, com a ideia de que talvez as coisas pudessem melhorar um dia. Então você decidiu se vingar. Camila assentiu lentamente. No início, só queria confrontá-lo, fazê-lo admitir que havia me abandonado, talvez arrancar algum tipo de arrependimento sincero. Mas quanto mais eu descobria sobre sua vida perfeita, sobre o império que ele havia construído, sobre a filha que ele amava e apoiava incondicionalmente, a mágoa se transformou em algo mais sombrio. E Gustavo? Gustavo apareceu quando eu estava no fundo do poço. Ele me viu pesquisando obsessivamente sobre Ricardo Mendes em um café. Começamos a conversar, uma coisa levou a outra. Ele era charmoso, compreensivo, ofereceu ajuda. Ela sorriu melancolicamente. Claro, só descobri depois que ele tinha suas próprias motivações. Sua empresa estava falindo, ele precisava desesperadamente de dinheiro. Então o plano foi dele? Foi uma colaboração. Meu conhecimento sobre seu pai, a determinação alimentada por anos de ressentimento, combinada com a astúcia e o charme de Gustavo. Éramos uma dupla perfeita. Ela fez uma pausa, me olhando diretamente nos olhos. Nunca pretendemos te machucar, Sofia. Não especificamente. Você era apenas um dano colateral inevitável. Um dano colateral, repeti, a raiva crescendo dentro de mim. É assim que você vê uma irmã que nunca pediu para nascer nessa situação? Que nunca teve escolha sobre quem seus pais eram ou as decisões que tomaram? Camila pareceu genuinamente surpresa com minha explosão. Irmã? Você realmente me vê como uma irmã depois de tudo que fiz? A pergunta me pegou desprevenida. Eu não havia pensado conscientemente nisso nesses termos, mas de alguma forma, saber que compartilhávamos o mesmo sangue havia mudado algo fundamental na maneira como eu a via. Não sei o que você é para mim, admiti finalmente. Mas sei que somos mais do que apenas duas mulheres que foram traídas pelo mesmo homem. Há um vínculo aqui, distorcido e envenenado como pode estar, mas existe. Camila baixou os olhos, e por um breve momento vi uma vulnerabilidade genuína em seu rosto. Sabe o que é mais irônico? Quanto mais tempo passava com seu pai, nosso pai, mais começava a gostar dele, a entender por que minha mãe nunca conseguiu realmente odiá-lo, mesmo depois de tudo. Ele tem um jeito de fazer você se sentir especial, importante. Sim, ele tem, concordei suavemente. Houve momentos em que quase desisti do plano, continuou ela. Momentos em que pensei, e se simplesmente contasse a verdade? E se desse a ele a chance de ser o pai que nunca foi? Mas então me lembrava de todos aqueles aniversários, formaturas, noites de Natal que passei sem ele, e a raiva voltava com força total. E Gustavo? Ela riu, mas o som estava vazio de humor.
Gustavo nunca teve dúvidas ou crises de consciência. Para ele era apenas um negócio, um golpe como qualquer outro, só que potencialmente mais lucrativo. No final, acho que nos usamos mutuamente. Ficamos em silêncio por alguns momentos, cada uma absorvendo as revelações da outra. Finalmente, fiz a pergunta que realmente importava. Você se arrepende? Não apenas por ter sido pega, mas por ter tentado destruir pessoas que, no fundo, também eram sua família? Camila levantou os olhos para mim, e pela primeira vez desde que a conheci, não havia artifício em seu olhar. Arrependo-me de muitas coisas, Sofia. De ter permitido que a amargura me consumisse, de ter machucado pessoas que não mereciam, de ter perdido a chance de conhecer uma irmã sob circunstâncias diferentes. Ela fez uma pausa, escolhendo suas próximas palavras com cuidado. Mas não posso dizer que me arrependo de ter confrontado Ricardo com as consequências de suas escolhas. Ele precisava enfrentar a verdade, tanto quanto eu. De uma maneira estranha e inesperada, eu compreendia. Não concordava com seus métodos. Nunca poderia perdoar completamente o mal que ela havia tentado causar, mas entendia a dor que a motivara, a necessidade de reconhecimento que havia impulsionado suas ações. "O que você vai fazer agora?" perguntei. "Quando sair daqui?" "Tenho mais 2 anos pela frente", respondeu ela. "Tempo suficiente para pensar no que vem depois. Talvez volte para São Paulo, comece do zero. Longe daqui, longe de todas essas memórias." Levantei-me, sinalizando que nossa conversa estava chegando ao fim. Antes de sair, porém, havia uma última coisa que precisava dizer. "Não posso prometer perdão, Camila. O que você e Gustavo fizeram deixou cicatrizes profundas, mas posso prometer isto: não carregarei o ódio que você carregou. Não permitirei que a raiva defina meu futuro como definiu o seu. E se algum dia, quando tudo isso for um pouco mais distante, você quiser conhecer sua irmã, realmente conhecê-la, sem mentiras ou manipulações, talvez possamos tentar novamente." Os olhos de Camila se encheram de lágrimas, a primeira emoção genuína que vi nela desde que nos conhecemos. Ela não respondeu, apenas assentiu levemente antes de desviar o olhar. Ao sair da prisão naquela tarde, senti como se estivesse emergindo de um longo túnel escuro para a luz do dia. Os segredos que haviam envenenado nossa família por décadas finalmente estavam expostos. Não havia mais sombras onde monstros pudessem se esconder. No estacionamento, Mateus me esperava, recostado em seu carro híbrido, seu rosto se iluminando quando me viu. Ao seu lado, para minha surpresa, estava meu pai. "Eles queriam estar aqui para você", explicou Mateus quando me aproximei, notando minha expressão confusa. Ambos estavam preocupados. Olhei para meu pai, este homem complexo que era ao mesmo tempo herói e vilão na minha história. Um homem que havia cometido erros graves, mas que também havia dedicado sua vida a me proteger e amar. Em seus olhos vi medo. Medo de me perder, medo de que esta última revelação fosse a gota d'água. "Está tudo bem", disse, pegando suas mãos nas minhas. "Não será fácil, e precisaremos de tempo, mas vamos superar isso. Juntos." O alívio que inundou seu rosto foi quase palpável. Ele me puxou para um abraço, e pela primeira vez em muito tempo, permiti-me ser simplesmente sua filha, não a presidente da empresa, não a mulher traída, apenas uma filha abraçando seu pai imperfeito. Quando nos separamos, Mateus se aproximou, seu olhar cheio de amor e compreensão. "Para onde agora?" perguntou ele. Olhei de Mateus para meu pai, depois para o céu azul brilhante acima de nós. "Para frente", respondi simplesmente. "Sempre para frente." Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.